A Igreja Vida Eterna está adotando o coral e todo mundo está gostando, né? E é um projeto hoje de Deus, não da igreja, mas de Deus, o coral, que às vezes... E várias funções de hoje o coral também, você também pode trabalhar, tem um ministério de dança, ministério de louvor, e trabalhar para o reino. Mas em todas elas, você precisa buscar se envolver para poder estar em algum desses lugares, fazendo a vontade de Deus. Amém? Mas eu sou muito amigo, sou muito amiga do bispo, da bispa, eu sei que eles vão me dar uma oportunidade. Não vamos. Não vamos. Não é porque é amigo, porque é amiga que vai ter uma oportunidade. Senão, eu ia contra todo o protocolo que os demais todos passaram. Então, o reino, ele tem que ser algo organizado. Amém? Nós não somos todas as igrejas. Nós fazemos as coisas certinho. Em todo lugar é assim. Você não entra numa escola para ser professor. Você entra numa escola para ser primeiro aluno, depois faz a formação, faz o TCC e futuramente você faz para ser professor, doutorado, mestrado e assim vai. Então, em todos os lugares nós respeitamos, e por que não? Às vezes no reino, porque é importante nós sabermos disso, porque isso te incentiva a fazer as coisas certas para Deus. O reino, ele é assim. Talvez você já ouviu, e talvez você ainda vai ouvir. Você tem buscado ter uma experiência maior com Deus. E você pode ter oportunidade em muitos lugares. Mas em nem todos eles as pessoas vão ser tão verdadeiras como talvez você encontre aqui nessa igreja. Em muitos lugares talvez você tenha todas as oportunidades possíveis para exercer. Mas aqui você não vai ter se não obedecer. Porque existe... A Bíblia relaciona pessoas que são mercenárias do reino. Existem os bons pastores e existem os mercenários no reino. E talvez você possa ter esse encontro com o mercenário. Talvez você seja capacitado aqui, treinado. Você possa aprender muita coisa, possa entrar sem saber de nada, e aqui você vai aprendendo, vai se envolvendo, vai se capacitando, aí começa a cantar, começa a pregar, começa a fazer muitas coisas, e alguém chega com você, faz uma visita na minha igreja. Seja bem-vindo, visitante. É como se você já fosse da nossa igreja. Na nossa igreja. Aqui você vai ter subir de cargo. Você vai ter isso, você vai ter aquilo. Mas lá na igreja o bispo não faz assim comigo. Lá na igreja o bispo nem me honra. Chama os 12, chama os líderes, mas nem me honra. Porque se eu for para aquela igreja, eu já vou ser pastor, vou sair de líder, eu vou ser pastor, eu vou sair de um coral, já vou ser uma missionária. Eles se antecipam. Porque o Senhor disse, para aquele que muito é dado, muito também é cobrado. E às vezes a ovelha se antecipa. Não espera o tempo de Deus. Só porque aprendeu um pouquinho, já quer viajar o mundo todo, já quer estar em todas as igrejas, já quer ser chamado para tudo, só porque aprendeu um pouquinho. Não espera o tempo de Deus. E são muitos os mercenários
que poderiam ser grandes líderes, grandes mulheres e homens de Deus, mas não esperaram o tempo certo, porque ouviram a voz do mercenário, que não é o bom pastor. O mercenário, ele vem iludir. O mercenário, ele aumenta o ego. Ele dá muitas oportunidades. Ele te coloca num pedestal. Tem muitos pastores aqui, irmão, que várias vezes ouviram não de mim, né, pastor? Tem que pregar. Não. Tem que ficar na igreja, na tua igreja. Tá bom, pastor? E não nem para os líderes estarem em outra igreja. Dia de domingo é na igreja deles. Me convidaram para ir no domingo, diga não. No domingo você tem que estar na tua igreja. Amém? Pode ir em qualquer dia, mas menos no domingo. Domingo é para a tua igreja. Para dar presente na tua igreja. Aleluia. E são tantos os mercenários que nós hoje temos que ter muito cuidado. Muito cuidado com as propostas que são colocadas diante de você. Na educação, você que ainda estuda, se você tem professores bonzinhos, cuidado. Eles não são bons professores. Não são. Bons professores são aqueles que são caxia. Aqueles que são ruins com você. Mas faltou só meio ponto. Vai estudar. Vai voltar de novo por meio ponto. Porque não recebeu os meio pontos. Repete de ano. Mas o senhor é muito mal. O senhor é muito mal. Aqueles são os melhores professores. Que não te dão meio ponto. Que não aprovam as nossas irresponsabilidades. Esses são os melhores professores. Se faltou, é falta mesmo, não tem justificativa, é falta. Porque eles são bons. Parabéns por esses professores caxia, que não são bons, porque eles formam os melhores para o futuro. Os pastores que não aceitam a atenção das ovelhas são os melhores pastores. Que não aceitam as ovelhas fazer o que bem entende são os melhores pastores. Pastores que corrigem são os melhores pastores. Pastores que apontam os erros são os melhores pastores. Não, tu pode, errou, tá tudo tranquilo, tá tudo bem. Não está nada bem, está te ensinando errado, está coabitando com os erros, com a desobediência, não está certo. E Jesus ensina acerca do bom pastor, porque o bom pastor, ele vem pela porta, ele não sobe o curral, ele não pula o curral, ele vem pela porta. Ele sempre vai vir pela porta. Não vem. O mercenário, ele vem pelos ouvidos, como a serpente, que não pica o calcanhar, ela pica os ouvidos. E o mercenário, ele vem pelos ouvidos. Que lindo ouvir você cantar. Vem cantar aqui, Abreu. Vem cantar aqui, Gabi, na minha igreja. Vocês não querem ser líder do ministério de louvor? Porque eu estou sem líder aqui. E eu vi vocês naquela igreja ali, cantar maravilhosamente excelente. Vocês têm aqui uma liderança. Eles vêm pelo ouvido. Vocês podem fazer o que vocês quiserem aqui no altar, organizar, mexer. Porque vocês são bons. Ele que você é excelente, você é bom, você é isso, você é aquilo, te dando muitas propostas. Pastor, tem isso? Tem.
Senão Jesus não tinha falado no livro de João, capítulo 10, versículo 10. Que ele é o bom pastor e que ele vem pela porta. Ele vem pela porta. Mas o mercenário não vem pela porta. Não vem. O mercenário, ele pula o curral. Ou seja, induzindo de uma forma errada, de uma forma escondida. Porque o mercenário, ele não vai falar para você na frente do teu pastor, ele vai falar escondido. Vem tomar um café aqui em casa hoje? Escondido de você. Ah, eu vou avisar para o meu bispo. Não, pelo amor de Deus. Não deixa ele saber, porque é um assunto muito secreto com vocês. Mercenário. Parabéns para aqueles que avisam para seus pastores quando o mercenário liga. Parabéns para vocês. Dá um aplauso para quem não ouve a voz do mercenário. Eles não vão querer pagar o preço que os teus pastores pagam. Não vão. Porque no momento difícil da sua vida, você vai saber quem é o teu pastor e quem é o mercenário. Porque a Bíblia diz que o mercenário, ele abandona as ovelhas nas suas dificuldades. E o pastor, ele não abandona. O bom pastor, ele está lá com as ovelhas. Nos momentos mais difíceis da vida dela, o pastor está lá. Mas o mercenário não. E a ovelha liga para o mercenário: ah, estou com um problema. Ah, tá, te vira aí. Essa é a resposta do mercenário: não dá, hoje não dá. Até o dia eu vou e não vem. E o mercenário começa a deixar a ovelha sozinha. E depois a ovelha, depois de um tempo, lembra do seu pastor. Oh, meu pastor, eu senti tanta saudade de você, minha pastora. Eu senti tanta saudade de você. Você me abandonou. Eu estou sozinho aqui, doente. O Senhor sempre ia me visitar. Esse é o bom pastor. E o bom pastor vai lá. Porque ele não é mercenário. Porque ele é o bom pastor. E ele carrega a ovelha no colo. Ele separa a ovelha no aprisco. Ele começa a passar o azeite na ovelha. Ele começa a tirar os bichos da ovelha. E está lá com aquela ovelha. Todo dia o bom pastor está lá cuidando. E quando ela fica curada, ele diz: pode voltar. Se juntar lá com as outras ovelhas. Mas o mercenário não. O mercenário deixa a ovelha morrer. E nem se importa com ela. Porque o trabalho dele, o livro de João diz que é roubar, matar e destruir. Porque ele não veio pela porta. Ele veio como ladrão. Pulou a cerca do curral. Isso são pessoas. Pessoas. Que talvez você já passou por essa experiência. Que talvez te abandonaram nos momentos mais difíceis da sua vida. Ou talvez pessoas que você ainda vai conhecer, mas vai lembrar do que você ouviu aqui. Você vai lembrar. O bom pastor cuida bem das suas ovelhas. E que essa mensagem de hoje possa fazer você amar mais o bom pastor. Ah, mas é o Senhor, é o bispo? Não. É Jesus. Ele é o bom pastor. Ele só usa o pastor da igreja para trabalhar por ele.
Ele usa os pastores da igreja para trabalhar por ele, para amar, para cuidar, para ensinar, para trazer novamente. João 10:10. Aleluia, Jesus. Amém? Todos acharam? Nós vamos começar no 9. Diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e que tenha em abundância. Diga amém. No 11, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas. Viu o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então os lobos as arrebata e dispersa. No 13, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Amém? Até aí, por enquanto. Então aí são as palavras de Jesus, dizendo que ele é o bom pastor, e que ele dá a vida pelas ovelhas, e para que as suas ovelhas possam ter cuidado com o lobo, com o mercenário, com o ladrão, para ter cuidado. Porque, irmãos, quando nós estudamos acerca de ovelha, nós vamos ter um seminário de ovelha, você vai entrar no estudo sobre o animal chamado ovelha. É o animal mais dócil, mais manso, que não consegue andar sozinho. E o lobo está lá esperando ela para devorar. E se ela cair em um abismo, ela morre. Por isso que a ovelha, ela precisa do pastor. Ela não consegue andar sozinha. Ela se perde se ela sair sozinha. Tem ovelhas que se perdem? Tem. O Senhor já teve ovelha, bispo, que se perdeu já? Muitas. Porque elas saem por conta própria. Vai uma, vai duas. Mas tem ovelha que é rebelde. Tem ovelha que é ovelha negra, que não quer saber dos cuidados do pastor, que acha que sabe andar sozinha. Ah, eu sei, não precisa de discipulado, eu sei me virar. Ovelhas rebeldes, a Bíblia diz ovelhas rebeldes. Tem muitas que são desobedientes, mas elas são ovelhas, passam anos sem vir na igreja. Ah, não tem que deixar as 99 e buscar aquela uma que está ali perdida? Depende do caso. Tem ovelha que não está perdida, sabe o GPS, sabe o endereço da igreja, sabe onde mora o pastor, sabe, tem o telefone. Agora o pastor está sem número, tem esse telefone. Por enquanto está perdoado, porque eu estou sem telefone.
Mas quando tiver, vai saber o número. Mas não liga para o pastor, não vem atrás do pastor. Tem ovelha que assim tem. Tem. Só tem que ter cuidado com o mercenário. Só tem que ter cuidado com o lobo devorador. Porque ele diz que ele é o bom pastor. Que ele estará sempre à disposição. Mas eu não estou afastado de Deus, mas está lá nas mídias sociais, ouvindo tanta asneira, tantas coisas, que foge totalmente de princípios. E vai numa igreja, recebe uma profecia, vai em outra igreja, outra profecia, e vai em outra igreja, outra profecia, e vai em outra igreja, e aí outra igreja diz assim, eis que o teu tempo acabou ali. E a outra igreja vai e diz outra coisa, e a ovelha fica louca, cheia de bicho na mente. Porque a ovelha, quando o bicho entra na orelha, os bichos vão para o cérebro morrer. Porque saiu. Começou a ouvir tanta coisa, tanta profecia, tanta revelação, tanta coisa. E a mente ficou cheia de bicho. Depois, quando vê, morreu. É culpa de quem? O pastor não foi cuidar. Foi sim. Só que a ovelha é rebelde. Começa a procurar várias comidas. Mas Jesus não ensina dessa maneira. Jesus nos ensina para ser um corpo só. Para você ter uma só direção. Para você ser submisso a teu líder. Ser obediente à sua autoridade constituída por Deus na sua vida. E assim que é a ovelha que vai engordar, vai crescer, vai frutificar, vai dar muita lã. Assim que é a ovelha. As ovelhas mais sadias são aquelas que estão sempre próximo dos seus pastores. Estão sempre se alimentando da fonte. Amém? Dos meus líderes. Vocês viram eles sexta-feira aqui? O que eles falaram. Nós somos uma das igrejas mais obedientes que tem aqui no Amapá. Aos nossos mentores. É por isso que Deus ele nos dá crescimento. Por isso que Deus ele nos abençoa muito. Nos dá discípulos fiéis como vocês. Porque nós verdadeiramente cuidamos, nós amamos, nós nos preocupamos. Quando você não vem na igreja, você pode ter certeza que depois do culto alguém vai te ligar. Ou no dia seguinte alguém vai te ligar. Alguém te manda uma mensagem. Sim ou não? Não? Sim? Alguém vai te procurar. Em menos de uma semana alguém está atrás de ti. Se quando você não vem no culto. Amém? Porque nós somos uma igreja que se preocupa com nossas ovelhas. Daqui a pouco eu vou mandar mensagem para eu não, a bispa. Para um monte. Que não veio hoje. Estão cansados de sexta-feira ainda. Mas eles vão saber que tem um pastor que se preocupa com eles. Eles vão saber, eles sabem que nós nos preocupamos, porque nós queremos e nos esforçamos para fazer como Jesus nos ensinou. A cuidar das suas ovelhas, a se preocupar com suas ovelhas, a estar com suas ovelhas. Sempre estamos visitando todos vocês. Vocês são a irmã que está ali, que ainda não foi visitar você, mas brevemente vai chegar uma visita na sua casa. Lá atrás, a irmã, esqueci o nome dela. Como? Alcione, né? Alcione, né? Vai chegar uma visita na sua casa lá. Amém? Amém? Mas todos são visitados. Mesmo que não seja por nós, mas os nossos pastores, os nossos líderes, eles estão empenhados em visitar as casas. Toda semana eles estão visitando casa. Nós estamos visitando casa. Estamos visitando as famílias. Então, irmão, todos estão sendo cuidados pelo bom pastor que é Jesus. Quando chegar
pastores, líderes na sua casa, é porque Jesus está lá. Não é porque é eles, é porque Jesus está lá. Através deles, na sua casa, no seu lar, levando uma palavra de ânimo, uma palavra de força, visitando. É Jesus e a presença de Deus na tua casa quando um dos líderes chegam. Você percebe que alguma coisa mudou, o ambiente, a atmosfera mudou. Porque às vezes, irmão, nós chegamos em momentos mais críticos que as famílias estão vivendo. É como se fosse para Jesus. Quando eles entram, eles conversam, eles fazem discipulado, eles ensinam. É a presença de Jesus. Porque as ovelhas, elas conhecem a voz do seu pastor. O mercenário, elas não conhecem a voz. Uma certa vez um pastor estava com seu cajado, levando as ovelhas para se alimentar num pasto. E de longe veio um cavaleiro, um seu lindo cavalo, chegou perto do pastor. Isso aí é muito fácil de fazer. Pegar esse cajado aí e dizer, bora, as ovelhas vão. O pastor olhou para aquele cavaleiro e disse, não, elas só ouvem a mim. Não, elas vão me ouvir. E o pastor disse, não, essas ovelhas só ouvem a mim. Duvido se ouve só você. E ele desceu do cavalo e disse, me empresta teu cajado, me empresta sua tua capa aí, me empresta aí. E o cavaleiro pegou o cajado do pastor e pegou a capa do pastor e saiu para longe. E começou a gritar, vem ovelha, vem ovelha. E chamava a ovelha, e chamava, aqui! E chamava as ovelhas, as ovelhas pararam lá. Nem se moviam. E o cavaleiro cansou de chamar as ovelhas e as ovelhas não foram. Ele foi lá e entregou o cajado e entregou a capa para o pastor. Ele disse, vai para lá para onde eu estava. Eu quero ver se elas vão te seguir. E o pastor foi para lá, para onde ele estava. Ele só levantou o cajado e as ovelhas foram. Ele nem gritou. As ovelhas foram uma atrás da outra. Até onde estava o pastor delas. As ovelhas, elas conhecem a voz do seu pastor. Existem muitas ovelhas que hoje estão espalhadas, que são da Igreja Vida Eterna. Mas elas sabem que a voz que elas estão ouvindo não são a voz do seu pastor. E elas estão vindo devagar para a Igreja Vida Eterna, a qual nós somos os pastores das ovelhas. Está entendendo? Vão existir muitos mercenários. O cajado é para trazer, por isso que tem aquela curva nele. É para trazer as ovelhas para perto. Então o pastor, ele usa aquele cajado não para maltratar as ovelhas, mas para trazer as ovelhas para perto. Amém? E o cajado do pastor sempre vai ser isso. Trazer as ovelhas para perto. Então, o bom pastor, Jesus, ele só quer que as ovelhas estejam perto dele. Como pastor, a qual foi constituído por ele. Toda semana. Ela está pedindo oração, pedindo conselho toda semana, e ela já está para lá uns 2 anos, né? Mas toda semana ela pede um conselho. Ela está em outra igreja, cuidando de muitos jovens lá. Mas toda semana ela pede conselho. Por quê? Porque ela sabe que nós somos os pastores dela. Ela pode ter 100 pastores, mas ela não pede conselho. Ela é amiga. Ela só liga para nós para pedir os conselhos. Então nossas ovelhas, elas estão espalhadas por muitos lugares. Mas vai chegar um momento que todas elas vão se reunir. Estaremos todos juntos. Amém? É assim o reino de Deus. E que nós que aqui estamos hoje ouvindo essa palavra,
Não viemos dar a voz, não viemos dar os nossos ouvidos para o mercenário. Diga roubar, matar e destruir. O mercenário é como um ladrão. Ele vai tentar tirar você da igreja a qual você se congrega, te dando bandejas de oportunidades. Mas ele nunca vai querer o teu bem. Enquanto você estiver ali investindo, você vai estar lá. Mas no momento que a dificuldade vier, lembra do que eu estou falando. O mercenário não vai querer saber de você. Só enquanto você estiver servindo. Ah, mas o Abreu canta, prega e canta, e prega e canta, prega, canta, prega, canta, prega, ele com a Gabi. Estão tomando conta do ministério e de repente, um exemplo. Não dá para o Abreu mais ir com a Gabi durante 2 semanas. Ah, mercenário. Não dá para nós ir 2 semanas. Desliga o telefone. Nem responde. O Abreu, mas ele desligou o telefone, Gabi, na minha cara. Porque eu falei que eu ia ficar 2 semanas ausente da igreja. Eu vou ligar de novo, porque eu acho que foi a ligação. Ô, mercenário. Nem atende mais. Não atende mais. Passa as 2 semanas. O Abreu vem todo alegre. Quando ele chega na porta da igreja, aonde era o lugar deles, já tem outro. É assim que funciona. O mercenário nunca vai dar valor na ovelha. Porque esse é o trabalho dele. É só destruir. Eles nunca vão dar valor. Por isso que Jesus alerta. Abandonam elas. E quem é que vai lá pegar? Pastor. O pastor volta lá para pegar. Amém? Toda suja, cheio de ferida. E o pastor cuida de novo. Pastor, vamos para o encontro com Deus. Vamos voltar para a igreja. Começa a cuidar de você. Começa a amar você. Começa a aconselhar você. Até você estiver bem. O pastor ele não vai te chegar. Não, sobe logo no altar aqui. Não. O pastor que é pastor não faz isso. Ele cuida primeiro. Ele aconselha primeiro. Ele limpa as feridas. E depois que a ovelha está bem, que ele percebe, não, vem agora. Exercer o trabalho no reino. Agora você está bem. Pode vir. Amém? Vai para a cabana. Né, Maiara? Vai para a cabana também. Tem legendário para os homens, né? Além do encontro, nós trabalhamos com a cabana e com legendários. São um projeto de Deus para as igrejas. Amém? Você que quiser ir para a cabana, vamos para a cabana. Você que quiser ser legendário, vamos para o legendário. Amém? Então, esse é o trabalho do bom pastor. É fazer com que a ovelha venha se alimentar, se alimentar, se alimentar. E se alimentar. Para estar forte, ajudando o pastor na obra. O pastor, ele ama a ovelha forte. Ama ver a ovelha trabalhando no reino. Glória a Deus. Vocês entenderam? Então vamos ser ovelha do bom pastor. Mas ovelhas somente do bom pastor. E essa igreja é uma igreja que tem que trabalhar no ganhar, consolidar, discipular e enviar. Diga ganhar, diga consolidar, diga discipular e enviar. Nós temos trabalhado assim. Daqui a pouco vamos ter um encontro com Deus. Você que ainda não foi no encontro com Deus, vá lá no encontro com Deus. Tenha essa experiência com Deus maravilhosa.
Você que ainda não trabalhou, bispo, eu quero trabalhar no encontro. Ainda dá tempo de você nos ajudar no trabalho do encontro com Deus. Já estamos no processo ainda do encontro. Amém? Ainda dá tempo. Então esse é o trabalho do reino de Deus. É dar vida uns pelos outros. E o bom pastor dá vida por suas ovelhas. Amém? Pastor, eu quero voltar para o meu chamado. Simplesmente faça o que é para fazer. Esteja na posição. Não tenha pressa. Amém? Não tenha pressa. Apenas esteja envolvido em alguma coisa. Esteja lá buscando a presença de Deus. E cedo ou mais tarde o Senhor vai te usar de uma forma grandiosa. Mas não tenha pressa. Amém? Espera tudo no tempo de Deus, na tua vida, para que as coisas venham a acontecer. Tudo no tempo de Deus. Só não pode seguir a voz do mercenário. Ah, mas está demorando muito, eu acho que eu vou para outra igreja porque é mais rápido. Eu chego lá e o pastor me chama logo para dar oportunidade. Não precisa. Fique aí, sentadinho. Fica ouvindo, fica aprendendo, fica se envolvendo devagar. Nunca esqueça dessas palavras. Às vezes nós sofremos por antecipação. Naquilo que Deus tem reservado de maravilhoso, de grandioso, de bênçãos para a nossa vida. Espere no tempo de Deus. Porque a promessa de Deus é abundância, diga abundância. A promessa de Deus é abundância para a sua vida, é riqueza, é prosperidade, é uma vida maravilhosa de muitas conquistas. 10 anos que me conhece, Patrícia, Wagner, amém? A Gabi também nos conhece desde criancinha, quando ela era criança. As meninas também, a Manu, Vinha, tudo era criança. Carol, são a nossa vida, conhece bastante para saber que nós somos pastores, que tem uma seriedade na obra de Deus. Amém? E nós já estamos há quase 20 anos nos caminhos do Senhor, fazendo a vontade de Deus de uma forma sincera, sem buscar algo em troca, sem buscar benefício nenhum. Não somos mercenários, não somos. Amém? Então busque os bons pastores. Amém? Vamos ficar de pé?